você vai, como vocês estão. Passando para falar um pouco sobre o jogo de ontem, agora com a amarelinha do Brasil, porque o Vasco ontem amarelou. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. O time do Vasco não jogou nada, ninguém jogou nada, foi um desastre anunciado. Del Valle fez 4-0 no Vascão e podia ter sido até mais. Se o goleiro Léo Jardim não fizesse as defesas que fez, o Vasco poderia ter tomado mais gols ontem. Meu amigo, se inscreve aí no canal. Você que está chegando agora, assistindo, olhando, vendo esse vídeo aí, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem. Ontem fiquei tão mal que eu não consegui nem gravar o vídeo, galera. Ontem o Vasco me deixou muito triste ontem. Consegui nem gravar esse vídeo. O jogo do Vasco ontem me deixou muito mal. Estão fazendo um vídeo hoje. Nem quis colocar a camisa do Vasco. Coloquei aqui a camisa do Brasil. Porque, embora o Brasil também não tá lá essas coisas, mas o Vasco tem me decepcionado muito. Essa gestão do Pedrinho aí. Quem lembra, né? O primeiro jogo, quando foi o Pedrinho que assumiu a gestão, né? Quando assumiu na justiça lá. E o associativo, né? Ficou no poder, a 77 Partners saiu, entrou o associativo como presidente, né, o Pedrinho, e o primeiro jogo no comando dele como presidente do Vasco, quem lembra aí, foi 6-1 para o Flamengo. Lembra lá do português, lá o Pachecão, que foi para cima do Flamengo, tomou 6-1, e depois nessa gestão Pedrinho aí o Vasco só tem passado vexame. 4-0 ontem, poderia sido mais se o Léo Jardim não tivesse feito alguns milagres. Então foi um desastre e não acredito muito nesse time. Não acredito que esse time tenha maturidade para fazer uma goleada em São Januário na próxima terça-feira. É preciso muita coragem, é preciso uma boa dose de lucidez para analisar friamente o que aconteceu no confronto de ontem entre Vasco da Gama e Independente Del Valle. Válido aí pela Sul-Americana. Galera, um cenário aí que já prometia ser muito hostil para o Vasco por natureza, porque estamos falando de um lugar de altitude, estamos falando de Quito. Então, Quito aí tem um papel histórico aí de vilã para times brasileiros, que vimos foi muito mais do que uma derrota, foi uma derrocada construída por erro, erro e erro, por um elenco que parece não entender o tamanho da camisa que veste, a camisa do Vasco. Antes de apontar o dedo aqui para Fernando Diniz, dizer que o Fernando Diniz é o culpado, como sempre acontece no calor, né, do pós-jogo, a gente quer sempre é necessário, né, fazer uma pausa e refletir, porque a gente quer sempre colocar o treinador como culpado. O plano de jogo do técnico foi destruído. Quem assistiu o jogo viu pela expulsão do Lucas Piton. Simples assim, galera. Não há tática sobreviva a esse tipo de erro individual. Ainda mais fora de casa, a mais de 2.800 metros de altitude. Se eu tiver errado aí, alguém comenta aí a altitude certa, mas acredito que seja essa altitude contra uma equipe acostumada com esse ambiente. O Vasco já sabia que teria que ser extremamente disciplinado, inteligente para sair com algo de lá. E a expulsão, ainda no primeiro tempo, jogou por terra qualquer tentativa de resistência vascaína. E partindo dali, galera, o que vimos foi um colapso moral, um time desorganizado, atônito, sem respostas, mas não porque o treinador não deu ferramentas, mas porque os jogadores são assim. Simplesmente eles falharam em cumprir o básico, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Hugo Moura, por exemplo, que falar desse cara, gente? Um desastre completo, um desastre. O cara é desatento, lento, errando passes simples. E João Vitor, zagueiro, outro que parece jogar com o peso de uma tonelada nas costas. O cara joga pesado, constantemente mal posicionado. O cara hesitava, não tinha ritmo. E no terceiro gol,
Você que assistiu, viu? Sobra até pro Lemos, que teve tempo de ver tudo se desenhando, mesmo assim não conseguiu se antecipar ou fechar o espaço. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, que se percebe que o problema do Vasco não é treinador, não é tático, não é, é atitude, é concentração, é leitura de jogo. É o cara saber que o futebol moderno exige mais do que talento, exige comprometimento, maturidade e, acima de tudo, inteligência tática. Não adianta, não adianta ter bons nomes no papel se na prática o elenco se entrega mentalmente fraco. No primeiro revés, o time é frouxo. É muito fácil cair na armadilha de qualquer um e pedir a cabeça do treinador. Mas nesse caso é preciso ser justo. A culpa é do treinador? A culpa é exclusivamente dos jogadores, meu amigo. Eles são os responsáveis por manter o plano lá dentro de campo, por entender a gravidade de uma expulsão fora de casa, numa competição muito difícil, uma competição internacional. Eles são pagos, muito bem pagos, ganham milhões, são treinados, muito bem preparados para situações como essa, que falharam miseravelmente. Então não se trata de proteger treinador, não se trata de ideologia, de favoritismo, não, trata de quê? De analisar friamente o contexto. A expulsão de Lucas Piton compromete qualquer estrutura ali, fosse qualquer outro treinador. Dali em diante, o que se esperava era o que? Ao menos uma postura mais madura do time, mais coletiva, recuasse, mais resistente, mas não. Não foi o que se viu. O Vasco foi dominado mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Foi um combo de dominação do Del Valle ontem. O torcedor tem razão de estar indignado, mas essa indignação não seja, meu amigo, uma indignação cega, que não vire a caças bruxas no banco de reservas. Os erros foram de dentro de campo. Quem estava calçando chuteira, não quem segurava o quadro tático na beira do gramado. Aí você me diz, e se houver cobranças? Tem que haver cobrança, meu amigo, e que seja feita, que seja direcionada corretamente para quem? Para quem? Porque um grupo grande de jogadores que se entrega dessa forma numa partida fora de casa precisa ser chamado à responsabilidade. Essa derrota tem nome, tem número. Essa derrota tem número, tem número. Então você analisa certinho, porque esse jogo do Vasco foi um time muito mal organizado. Mas não por causa do treinador, porque o time é fraco mesmo. Então é preciso ter uma boa dose de lucidez para analisar friamente, saber o que aconteceu no confronto entre esse time fraco do Vasco e o outro time do Independente Del Valle. O time do Independente Del Valle é um time que não tem nenhum jogador famoso, um time compacto, um time de jogadores jovens, mas o time do Del Valle não é esse bicho papão todo. Então, dava pro Vasco pelo menos sair de lá com 0-0. Mas parece que os jogadores não entenderam que hoje futebol não é só os melhores. Futebol é jogar com a mente, é jogar com inteligência, é saber que uma expulsão ia matar o time. E foi o que aconteceu. A partir dali, o que vimos foi um colapso moral, um time desorganizado, um time atônito, um time que não tinha resposta para nada. Mas era porque o treinador não deu ferramentas? Não, o treinador entrou ofensivo. Lá no ataque, quem era? Era GB, Ryan, Nuno Moreira, Verratti. Então, esse time era um time rápido. Agora, João Vitor, lento. João Vitor constantemente mal posicionado, hesitava, sem ritmo.
Então, no terceiro gol, o Lemos, que não teve muito tempo de ver tudo desenhando, mas mesmo assim não conseguiu se antecipar, não conseguiu fechar espaço. Nesse momento, meu amigo, se percebe, não é treinador, não é tática, é atitude mesmo, é concentração, é os jogadores ter leitura de jogo. Então, às vezes não é só o talento, o jogador pode ser bom, mas se não tiver maturidade e acima de tudo inteligência tática, não adianta ter bons nomes no papel. Não adianta. É muito fácil cair na armadilha de pedir a cabeça de treinador. Lembrem, o Vasco tinha Carille, a galera caiu matando em cima de Carille. Carille foi o culpado. Carille saiu há muito tempo do Vasco e o time continua jogando o mesmo futebol pobre da época de Carille. Então o problema era Carille? Não era. É uma competição, galera, internacional, e os jogadores falharam miseravelmente. Não se trata de proteger nenhuma ideologia de favoritismo, ou treinador A ou B, não. É simplesmente, a gente não adianta ficar pedindo cabeça de treinador, senão vamos ter mais de 100 treinadores na temporada e não vai resolver o problema do Vasco. Que quem faz gol é treinador? Não. Quem faz gol é quem é jogador. Então precisamos ver o que está acontecendo. O Vasco foi dominado mentalmente, foi dominado emocionalmente, foi dominado fisicamente. O torcedor tem toda a razão de vaiar. O torcedor tem todo o direito, o torcedor tem todo o direito de ficar indignado. Todo vídeo que eu faço, sou novo nessa era digital, fazendo YouTube vídeos para vocês, mas se vocês verem, todos os meus vídeos tá com a camisa do Vasco, mas hoje, cara, o time amarelou demais. O time não viu a cor da bola. O Vasco teve 31% de posse de bola e o resto ficou tudo com Del Valle. O time não chamou a responsabilidade. Essa derrota tem nome, tem número e chuteira. E a culpa não é do treinador. A culpa é do elenco. O elenco fraco, o elenco que não competiu. O time não competiu. O time foi fraco. Então precisamos, galera, de ver certinho o que está acontecendo com esses jogadores, se eles estão recebendo em dia, porque não faz sentido, não faz nenhum sentido um time com jogadores ganhando milhões. Léo Jardim é o goleiro mais bem pago do Brasil hoje. Léo Jardim é o goleiro mais bem pago do Brasil hoje. Então, é preciso ver aí certinho, porque esses jogadores do Vasco são jogadores muito bem pagos, ganham muito para não fazerem nada no time. Melhor pegar um elenco, então, de Série B, poxa, já que o time não está construindo nada, pegar um elenco de Série B, uns jogadores baratos, jogadores de 100 mil reais, 200 mil reais, porque Coutinho até agora só vem me machucando, não rendeu nada ainda. Só fez gols em time pequeno. Quando pegou um time grande mesmo, fica preso na marcação, não consegue se destacar e machuca muito. Então, sinceramente, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, eu me recuso a entrar nessa discussão aí rasa, nessa batida aí de muitas vezes injusta sobre o que o treinador deveria ou não fazer hoje. É muito fácil apontar o dedo, dizer que o comando que está errado quando as coisas saem do controle, mas quem realmente acompanhou esse jogo de ontem pela Sul-Americana sabe que a história do jogo foi completamente definida por elementos além de qualquer prancheta ou planejamento tático, mental. O plano de jogo do treinador, seja qual fosse o treinador ali, foi destruído, porque a expulsão de Lucas Piton, ainda no primeiro tempo e em plena altitude equatoriana, matou a equipe. A estrutura tática que poderia ter sido construída nos dias que antecederam o confronto, né, galera? Não tem milagre, não tem ajuste no intervalo, não tem substituição salvadora que resista a esse tipo aí de baque, ainda mais fora de casa. É um ambiente muito hostil. Esse time do Del Valle é muito forte lá dentro, a torcida
empurrando, o adversário correndo com o pulmão cheio e o Vasco com as pernas travadas, um jogador a menos. O time do Vasco com um pulmão bom já não rende. Então, se isso não fosse suficiente para comprometer a situação coletiva, o que veio depois foi praticamente um suicídio em campo. O time entrou no colapso mental, técnico. Hugo Moura fez uma partida para ser esquecida. João Vitor estava completamente desnorteado, desconectado do jogo. E o Lemos errou no lance do terceiro gol. Acabou envolvendo aí uma sequência trágica, galera, de não apenas que, né, sacramentou, a palavra é essa, o vexame. Foi um desastre que não pode e não deve ser colocado nas costas do treinador. O Vasco vem exclusivamente dando muitos vexames. A culpa foi exclusivamente dos jogadores. Esse elenco que vem dando vexame. Esse é o elenco do 6-1. Esse é o elenco que tem aí dado vexames para a torcida, que tem ganha bem, um time no papel, a sexta maior força aí do país em grana. Isso precisa ser dito com todas as letras. Não houve entrega, não houve leitura de jogo, não houve nem o mínimo de responsabilidade tática aí, que se espera de um grupo que veste a camisa do Vasco da Gama numa competição internacional. Quando se perde assim, não é por falta aí de esquema, é por falta de postura mesmo, é comprometimento, é concentração mesmo dos jogadores. É claro que ninguém está isento aí de críticas. O treinador, como figura máxima aí da comissão técnica, sempre será responsabilizado, a palavra certa veio, em algum grau aí. Mas hoje não. Hoje não dá. Hoje seria injusto. Ontem, né, seria injusto aí seria covarde até, porque ele teve seu jogo comprometido por uma expulsão boba que o jogador precisaria ter evitado a qualquer custo. A partir dali virou sobrevivência e o que se viu foi um time, qual é a palavra, que não conseguiu nem sobreviver para se organizar para o próximo jogo. Então não tem milagre, não tem altitude, não tem resistência de jogo que funcione com um a menos. Mesmo se fosse num lugar sem altitude, o Del Valle seria favorito e também o emocional do time totalmente destruído. O que houve foi em campo uma pane geral, a expulsão foi um gatilho e o desempenho do técnico, né, o desempenho técnico dos jogadores e também o psicológico do elenco cavou a própria cova. A torcida do Vasco não é boba, ela viu o que aconteceu e sabe que dessa vez o fracasso não está no banco de reserva, está nas pernas, nas cabeças e nas decisões erradas de quem esteve com a bola nos pés. É um momento duro, triste, mas que precisa ser escancarado com clareza. Se quiser competir em alto nível, especialmente em torneios continentais, o elenco precisa amadurecer, precisa contratar novos jogadores, precisa aprender a lidar com a pressão, com a adversidade, com a altitude, com a desvantagem numérica, porque senão vai continuar ficando pelo caminho e restaurar a torcida apenas uma frustração para a lista de tantas outras frustrações. A gente que está acostumado a um Vasco vencedor, Vasco de 98, por exemplo, que era um time temido, Vasco que tinha Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Romário, Edmundo, Euler, Edivan, Jorginho, Amaral. Hoje não tem desculpa tática para o que aconteceu ontem, né? Não tem desculpa tática. A responsabilidade individual, cada um daqueles jogadores que estão ali no elenco precisa olhar no espelho e ver que eles estão jogando num time grande. Vasco da Gama é um time imenso, uma das maiores torcidas do país, a torcida que apoia, a torcida que vibra, a torcida que ama o clube. Mas do jeito que tá, meu amigo, se um Pedrinho não fizer umas contratações, se um Edmar Lopes não se movimentar nessa janela aí, vai ficar feia a coisa pro Vasco, porque time só tem dado vexames. E eu vou dizer uma coisa para você,
não dá mais, cara. Não dá mais. Eu vou dizer uma coisa, foram tantos vexames do Vasco em 2025. Vou até pesquisar aqui, vou ver aqui em algum site aqui, pra gente ver os vexames do Vasco em 2025. Só para você ver que eu não estou errado. Em 2025. Que rapidinho aqui para mim passar para vocês aqui é assim. A gente faz tudo ao vivo e a cores. Buscar aqui, deixa eu ver aqui se eu acho algum. Esse computador me ajuda aqui. Muito bem. Vamos começar um pouquinho, galera. O primeiro golpe histórico aqui foi aonde? Isso aqui só Sul-Americana, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui junto, que eu nem sei se eu busquei só a Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil tá junto. Mas aqui o primeiro golpe histórico, torcedor vascaíno raiz aí que assiste todos os jogos do Vasco vai lembrar. Foi na Venezuela, Porto Cabello. Quem lembra aí? Primeira derrota contra o clube venezuelano, né? Em jogos aí. Um vexame amplamente criticado e inclassificável por comentaristas de vários veículos de comunicação. Muitos erros individuais, muitas falhas estruturais evidenciadas aí em várias análises aí contundentes por quem na época fez a análise do jogo. E a goleada nas oitavas da Copa Sul-Americana, né? Dia 15/7/2025, ontem, vitória aí severa da equipe de Quito. Então o Vasco foi praticamente eliminado dessa competição. Então, falar um pouquinho também, teve sim, a derrota em casa, as vaias da torcida, São Januário, quem lembra aí, Vasco 2, Bragantino 0, o que rompeu, o Vasco estava invicto e perdeu em casa com o público aí abaixo do esperado. Teve protesto, teve insatisfações, teve também uma virada muito sofrida. Eu fiquei muito revoltado com aquela virada. Vitória 2, Vasco 1. O Vasco jogando com um a mais, o Vitória jogando com um a menos. Foi no 10 de maio, exatamente isso, 10 de maio. Então o Vasco tinha um jogador extra desde os 30. Achei aqui, ó. O Vasco tinha um jogador extra desde os 30 minutos do primeiro tempo. O Vasco cedeu a vitória. Operação aí do interino Felipe Loureiro, o diretor técnico, que agora não é só diretor técnico, mas na época era interino. Foi assim que saiu o Carille. Então, galera, o Vasco foi chamado de lebre pelo ex-jogador Vampeta. O ex-volante aí classificou o Vasco como uma lebre, que é devorada por rivais mais fortes após anos e anos e anos. Então, que tem uma lista também das derrotas, né? O 4-1 pro Porto Cabello, o 4-0 aí o Porto Cabello depois perdeu por 4-0 pro Del Valle. E o Vasco também perdeu no Brasileirão por 3-0 para o Corinthians. Então vamos fazer um panorama geral aqui. Troca constante de treinador. É isso que eu queria falar para vocês, galera. Não adianta, ó. Vamos falar por 5 do biênio aqui, ó. 2024, 2025. Por exemplo, o Ramon Dias. Quem lembra aí do Ramon Dias? Salvou o Vasco de cair para a segunda divisão. Depois teve Álvaro Pacheco, o cara que tomou a goleada de 6-1 pro Flamengo. Esse Álvaro Pacheco aqui foi no início da administração de Pedrinho, quando ele, a 777 saiu, né? E pelo decreto da justiça, e aí ele entrou, e já entrou tomando aí uma derrota aí acachapante. O treinador era o Álvaro Pacheco. Depois teve Rafael Paiva, que eu não entendi por que Rafael Paiva saiu. Foi o melhorzinho de todos esses aí, Carille. Então, desses que antes do Diniz, o Rafael Paiva, claro, depois veio Carille, que não deu muito certo, e o Felipe, né, que ficou também 2 jogos. Mas o único que, pra mim, no meu entendimento, fazia esse time sem sangue, sem nada, jogar, era o Rafael Paiva.
E agora Diniz está aí, vamos ver o que vai dar. Então, meu amigo, é uma crise financeira, o clube está em recuperação judicial da SAF, é dificuldade no mercado de transferência, o time acumula uma série de, de jogos sem vitória, são 9 seguidos já, desde abril, e a conclusão é essa: o Vasco vive uma fase de grande fragilidade técnica, institucional, a instituição, os, as pessoas que estão lá, tanto a oposição como os que estão lá, é totalmente. A gente não vê uma luz no fim do túnel para o Vasco, quando a gente acha que ia com a criação da SAF. Então, essas derrotas aí acachapantes aí também vem fazendo com que o torcedor, esse péssimo desempenho aí, vem fazendo com que o torcedor se desanime cada vez de torcer, de ouvir, de querer assistir algo sobre Vasco. Então, um time aí que é um top 5 aí, top 5 do Brasil, mas o time vive aí há anos nessa reestruturação aí, todo ano é uma reestruturação, todo ano o time diz que está em reestruturação e os nossos adversários aí só crescendo. É Botafogo ganhando Libertadores, Brasileirão, é Flamengo lá no topo brigando, é Fluminense na Libertadores, no Mundial, indo às quartas do Mundial de Clubes, e o Vasco. Então, meu amigo, o Vasco fica só tomando essas acachapantes goleadas. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos analisar, porque a gente precisa criticar. Você que está assistindo aqui, que talvez tenha um Facebook, um YouTube, ou talvez você não tenha canal no YouTube, mas você tem uma página lá no Facebook, ou tem grupos de WhatsApp, Instagram, compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, que outras pessoas também venham criticar, para que essas mensagens cheguem, outros também, YouTubers venham criticar, para que cheguem nos jogadores, que esses jogadores venham jogar, meu amigo, a vera nesse time, porque os jogadores ganham bem, os salários estão em dias, tem centro de treinamento para treinar, apesar de ser um centro de treinamento meia boca, mas ainda é um centro de treinamento, tem profissionais preparados ali, preparação física, então há todo um grupo por trás, uma logística. Então, meu amigo, minha amiga, vamos fazer esse canal crescer. Se inscreve aí se você está assistindo até agora. Não se inscreveu, se inscreve, curte, adiciona aí as notificações para você receber todos os vídeos, todas as notícias desse time Vasco da Gama, que nos faz sofrer, mas apesar de tudo isso, nós o amamos. Valeu, forte abraço, até a próxima.